Segundo ponto, o reino de escravidão e morte. Deixa eu ver agora, meu Deus. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte. A gente tem uma certa dificuldade para entender o que Paulo quis dizer aqui. Eu coloquei aqui duas opções aqui. Onde foi estabelecido o reinado de pecado, consequentemente, isso conduziu os homens ao quê? À morte. Né? E de fato isso ocorreu. Ou onde foi estabelecido o reino da morte, e talvez aqui leia aqui morte espiritual, passou a reinar o quê? O pecado. E quando o Adão ele come do fruto, algo aconteceu com ele. O seu ser foi tomado pelo pecado. O pecado o escravizou. Então, constantemente, a partir daquele momento, ele começou a viver para si mesmo, não para Deus. E começou a cometer uma bateria de pecados. Que, consequentemente, como a gente fala, o salário do pecado é a morte. Então, Paulo talvez esteja dizendo isso. Onde foi estabelecido esse reinado, dessa morte espiritual, o pecado passou a reinar. Pode ser que seja isso. Eu coloquei essas duas opções. Onde foi estabelecido o reinado do pecado, isso consequentemente levou à morte. Ou onde foi estabelecido esse reino de morte, dessa corrupção que a gente tem falado, né? Fez com que o pessoal vivesse nesse reinado de pecado constantemente. Aqui em ambos os casos, um reino foi estabelecido. Onde o pecado, juntamente com a morte, dominam. Tanto um como o outro. Um reino foi estabelecido. Adão, quando ele come do fruto, ele estabeleceu um reino. Que é o que a gente fala, o reino do pecado. O pecado entrou com sua tirania e aprisionou a todos os homens. E uma coisa terrível, gente. O pecado veio como um tirano, ele aprisionou a todos. Mas quem de nós, se um tirano, um déspota invadisse aqui o Japão e ia privar você da sua liberdade, quem dentre nós não lutaríamos para manter nossa liberdade? Diga para mim. Você não lutaria para manter a sua liberdade? Você não reagiria, você não ia se insurgir contra esse tirano? O problema é que quando o pecado veio e colocou suas algemas, seus grilhões sobre os homens, ninguém reagiu. Quando o pecado entrou no mundo, nós se tornamos escravos. Porém, os homens não recalcitraram, não se insurgiram enquanto o pecado colocava sobre eles os seus grilhões. Por quê? Vocês têm a resposta? Por que ninguém se insurgiu quando o pecado veio como um tirano e nos dominou e nos escravizou? Porque fazia a vontade da carne dele? Vamos embora. Tá no rumo. Porque quando ele colocou essa algema sobre nós, ele nos deu um presente maligno. Enquanto o pecado colocava as algemas sobre os seus novos súditos, eles nos concediam um maligno presente. Sabe o que ele dizia? Vocês são os seus próprios senhores. Sigam o seu desejo, sigam o seu coração. Por isso, nenhum de nós, por isso que Adão, seus descendentes, ninguém se insurgiu contra o pecado. O pecado ele se tornou o senhor dos homens. Só que ninguém não quer esse rei, esse novo imperador. Por quê? Porque ele deu esse presente. Vocês são os seus próprios senhores. Sigam o seu desejo, sigam o seu coração. O problema é que o nosso coração, com a queda de Adão, o que aconteceu com o nosso coração? Ele se entenebreceu, gente. Olha lá que diz Jeremias. Enganoso é o quê? Ele é mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o problema. Nós se tornamos nossos próprios senhores. Porém, todavia, entretanto, o nosso coração é mau depois da queda. O nosso coração anseia em desobedecer a Deus. Nós não queremos mais a vontade de Deus. Olha como isso é sério. É muito sério isso. Por isso que o pecado, gente, é rebelião. Quando a gente segue o nosso próprio coração e o nosso coração tem anseios, desejos que estão
contra a vontade do Senhor, isso é o quê? Rebelião. É por isso que nós temos estudado constantemente que Deus se enfurece, que Deus se ira, que Deus quer matar o ímpio. Por quê? Ele não quer andar segundo a vontade do Criador, mas ele quer se estabelecer como o próprio Senhor. Por isso que o pecado nos deu esse presente maligno. Vocês são seus próprios senhores. E quem de nós, né, não vamos lutar? Porque quem não quer ser o seu próprio Senhor? Só que a gente sabe que nossa vontade não é boa. Ela não é a vontade de Deus. Não é plena. O nosso coração está entenebrecido. A nossa mente foi entenebrecida pelo pecado. E os nossos desejos, os nossos intentos nos levarão à morte. Foi instituído um novo reino, né? Eu até coloquei ali um mundo sombrio, onde o estandarte do reino que Adão inaugurou, está lá o siga teu coração, siga seu coração, joga engafanhou. Sigam os seus desejos. O estandarte do tirano do pecado é esse. O seu interesse próprio, o seu próprio interesse, os próprios desejos. Essa é a bandeira que sinaliza aqueles que estão sobre o seu império. E terrível, gente. Terrível é que ninguém quer sair dessa prisão. Porque a sua prisão de pecado se tornou o seu maior conforto. Não tem lei. Por quê? Você é o seu próprio Senhor. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Esse é o mal. A nossa prisão se tornou o nosso maior conforto. Olha só o que J.I. Packer ele diz. Qual é a essência do pecado? J.I. Packer diz: brincar de Deus. É como um meio para tanto, recusar-se a permitir que o Criador seja Deus, até onde estiver envolvido aquele que assim agiu. A atitude que é a essência do pecado consiste em viver não para Deus, mas para si mesmo. Amar, servir e agradar a si mesmo, sem importar-se com o Criador. Consiste em tentar ser tão independente de Deus quanto possível, colocando-se fora do alcance de sua mão, mantendo-o afastado, conservando as rédeas da vida em suas próprias mãos, agindo como se a própria pessoa e os seus prazeres fossem a finalidade para a qual as demais coisas, incluindo Deus, existissem. O pecado é a exaltação de si mesmo contra o Criador, evitando prestar a homenagem que lhe é devida e pondo-se no lugar dele como o padrão final de referência em todas as decisões da vida. Ia continuar lendo, mas o horário está avançado. Então esse é o ponto. Esse reino instituído passou o quê? Fazer com que o pecado reinasse, gente. E o pecado reinando, ele vai levar os homens aonde? Qual é o saíço? Qual é o salário do pecado? É a morte. Vocês já assistiram O Senhor dos Anéis? Não já assistiram? O Senhor dos Anéis é fantástico. Tem essa frase, vocês já ouviram? 3 anéis para os reis elfos sobre este céu. 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores. 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono. 1 para o Senhor do escuro, em seu escuro trono. A terra de Mordo, onde as sombras se deitam. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. A terra de Mordo, onde as sombras se deitam. Você já viu? Você lembra dos Nazgûl? Quem lembra dos Nazgûl? Parece aquele personagem encapuzado, negro, que anda com aqueles cavalos, que vai tentar capturar os hobbits lá, né? Matar os hobbits. Os Nazgûl, eles eram os reis que receberam esse anel. Os 9 reis. Por isso que eu coloquei a fotinha dos 9 ali. Sauron, ele prometeu poder a eles. Só que, dando aquele anel de poder, ele escravizou esses homens. Por isso que fala, um anel para todos governarem. Na escuridão os aprisionaram. O pecado fez a mesma coisa. Ele nos prometeu benesses. Só que ele nos escravizou e nos tornou em quê? Desprezíveis, maus, contras o Senhor, e nos aprisionou na escuridão, em nossa própria cadeia.
Né? Esses reis aqui do Senhor dos Anéis é fantástico, porque eles se tornaram aqueles monstros terríveis, aprisionados por toda a eternidade debaixo da mão de Sauron. É isso que aconteceu com todos nós. Só que graças a Deus, gente, nós fomos libertos. Porque um outro reino foi estabelecido.